pluricelulares e aquáticos de maioria marinha, que também são conhecidos como coelenterados. São 11.000 espécies no mundo e os principais representantes são águas-vivas, corais, anêmonas do mar, hidras e caravelas portuguesas. Estamos falando dos quinidários. Eu sou o Vagão e você está no Simbioses Biologia Sem Fim. Os quinidários têm uma célula típica em seus tentáculos, chamado de quinidoblastos ou quinidócitos. Eles lançam um nematocisto, que é uma espécie de cápsula com um filamento espinhoso e um líquido urticante. O nematocisto é responsável por injetar substâncias tóxicas que ajudam na captura de presas e na defesa. Em humanos, pode causar queimaduras lindas. Nossos amigos apresentam dois tipos morfológicos básicos, as medusas e os pólipos. E algumas espécies podem apresentar as duas formas em períodos diferenciados da sua vida. As medusas são os organismos natantes, tipo as águas-vivas. E tem também corpo gelatinoso em forma de sino, isso aliado a tentáculos nas margens e uma boca centralizada. Os pólipos são organismos sésseis, ou seja, fixos a um substrato. Esses caras têm geralmente formato tubular, como as anêmonas, e podem viver em colônias ou isolados. Este filo não possui sistema circulatório nem respiratório, e por isso eles cumprem essas tarefas utilizando a difusão. Nossos amigos têm um sistema digestório incompleto, o que significa que eles não apresentam ânus. Dessa maneira, a admissão dos alimentos e a liberação dos resíduos são feitos pela mesma cavidade oral. Ao capturarem um alimento com o auxílio dos tentáculos, o introduzem na cavidade digestiva, daí são parcialmente fracionados por ação das enzimas, sendo os nutrientes distribuídos por todas as partes do corpo. O animal só volta a se alimentar depois de eliminar os dejetos. Os quinidários são carnívoros, alimentam-se de partículas em suspensão na água e pequenos animais aquáticos. Nossos meninos são os primeiros a apresentar neurônios, mas porém o seu sistema nervoso é simplório e difuso. As células nervosas formam uma rede que ficam em contato direto com as células contráteis e ligadas a todas as sensoriais. Neste filo podemos apreciar a reprodução assexuada, sexuada e até mesmo por metagênese. A reprodução assexuada ocorre por brotamento. Na superfície do corpo existem brotos que se desenvolvem, se desprendem e originam novos indivíduos. Esse tipo de reprodução é comum em hidras de água doce e em algumas anêmonas marinhas. A reprodução sexuada acontece graças à existência de quinidários que são dioicos e também existem os monóicos. Os dioicos são aqueles com sexos separados, enquanto os monóicos são aqueles equivalentes a hermafroditas. E nesse tipo de reprodução existe a formação de gametas, tanto os masculinos quanto os femininos. O macho libera os espermatozoides na água que vão ao encontro do óvulo. Essa célula feminina geralmente está aderida ao corpo e quando o encontro dos dois acontece, voilá! Fecundação. Porém, o mais comum é que os gametas se encontrem na água mesmo e ocorra ali uma fecundação externa. Aí o zigoto se desenvolve e não existe fase larval. Alguns quinidários podem apresentar alternância de gerações, que também pode ser conhecida como metagênese. Uma medusa lança espermatozoides que se encontram com o óvulo de outra medusa. Dessa fecundação resulta uma larva chamada plânula, com carga genética de mãe e pai. Portanto 2N. Essa larva busca um substrato propício para se alojar e passar por um processo de estrobelização, formando um pólipo. Este pólipo se desenvolve e libera éfiras, que são medusas juvenis que se tornam adultas, porém filhas de um único indivíduo. A éfira com uma carga genética apenas será N. Isso cai nas provas, tá, fi? Os quinidários podem ser divididos em 4 classes. A classe Anthozoa é a mais numerosa, e nessa galera só existem pólipos marinhos. O seu principal representante é a anêmona do mar. Lembra do Procurando Nemo? Um animal cilíndrico cuja base é fixa em algum tipo de substrato. E na extremidade oposta fica a boca, rodeada de tentáculos flexíveis. Os corais também pertencem a essa classe.
Eles são colônias de pólipos que podem conter até 100 mil indivíduos. Por isso, os corais são caracterizados pela elevada biodiversidade. As hidras habitualmente permanecem imóveis, podendo ser confundidas com a vegetação, principalmente pela cor esverdeada, a qual se deve pela presença de algas verdes unicelulares no seu interior. Movimentando seus tentáculos, capturam suas presas, entre elas a pulga d'água, mas poucas espécies pertencem à classe Hydrozoa. Já na classe Scyphozoa, temos em destaque a água-viva, que tem um aspecto de um prato invertido com a boca em posição inferior às bordas ornadas com muitos tentáculos. Ornadas foi lançamento, mano. Tem de 2 a 40 centímetros de diâmetro e as mais variadas cores. É móvel e possui o corpo bastante mole. Seus tentáculos não devem ser tocados, pois podem causar queimaduras graves pela substância urticante supracitada. Os cubozoários são quinidários na forma de medusas de corpo incolor e altamente venenosos. São predadores e ótimos nadadores. É o grupo menos estudado, com apenas 20 espécies conhecidas. O representante mais conhecido é a vespa do mar, o animal com veneno mais letal do mundo. Acredita-se que sua toxina seja capaz de matar 60 humanos. Vai mexer? Só o Bob é capaz. Casa Animal! Esse foi mais um Curta Bio no nosso canal Simbioses, que é também a nossa casa animal. Deixe o seu like, que é importante para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas que curtem esse assunto, assim como você. Compartilhe essa bagaça se você achou relevante e comente o que quiser, pois vamos responder a tudo. Valeu, hasta la vista, hasta la vitória, siempre!